Por efeito de ser um livro curto, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até os versos em que nós vamos hoje expor. E se você não tem uma Bíblia, você pode pedir para quem está do seu lado, tem Bíblias lá à disposição, porque é muito importante que você acompanhe o que está sendo explicado para ver se é o que de fato está escrito ali. Então, nós sabemos que, diferentemente de outras religiões ou outros mestres, apenas a Escritura é quem manda aqui nessa igreja. Então, foi muito caro para a Reforma Protestante o sola Escritura. E nós vivemos num país, apesar de todas as dificuldades, livre, para que nós possamos abrir as nossas Bíblias juntos. E depois que nós fizermos essa leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer em vários trechos dessa carta para justamente poder expor aos irmãos aquilo que a palavra de Deus ensina. Então acompanhem comigo a leitura a partir do verso 1, que diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quando a tudo que não entendem difamam, e quando a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche os seus olhos, vamos pedir direção de Deus. Querido Deus, nós carecemos da Tua iluminação, carecemos do Teu Santo Espírito, fazendo com que as verdades lidas sejam verdades preciosas para nós, que as explicações, embora feitas através de servos falhos, possam ser motivo de conversão, possam ser palavras que tragam verdadeiramente mudança no coração das pessoas. Que o Senhor seja bondoso conosco, que o Senhor faça com que a Tua glória e a Tua honra sejam cada vez mais exaltadas entre nós. Amém. Bem, queridos, então os versos, conforme nós falamos, são os versos em que nós vamos ficar nos versos 20 e 21. E eu vou fazer uma breve leitura de novo para nós nos situarmos no texto bíblico. O verso 20 diz assim: Vós, porém, amados... Então, notem que do verso, agora que ele entra no verso 17 e no 20 ele fala, vós, porém, amados. Porque até então ele tratou a respeito daqueles lobos, dos falsos mestres que tinham uma conduta estranha. E agora é como se ele falasse assim, diferente daqueles, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. É interessante que as músicas que nós cantamos, elas tratam dos temas bíblicos. Uma delas que nós cantamos, ela disse que momento alegre o dia em que o Jesus voltar. E nós vimos aqui nesse texto, nós vamos aprender dele exatamente isso. Essa é uma das características dos cristãos enquanto estão nesse tempo aqui. Antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico, é interessante nós fazermos a seguinte reflexão aqui. Todo ser humano, todos, homens, mulheres, crianças, todos, vivem de acordo com um objetivo. Embora nem todos, reconheço, embora nem todos sintam que isso é real, mas isso não quer dizer que as pessoas não vivam com um objetivo. Uma cantora norte-americana chamada Alicia Keys, ou Alicia Keys, como preferem, ela canta uma música que eu acho que ela captou esse pedacinho da ideia de um objetivo. Ela diz assim no começo da música: algumas pessoas vivem pela fortuna, algumas pessoas vivem somente para ter fama, algumas pessoas vivem pelo poder. E aí ela termina esse primeiro versinho dizendo que algumas pessoas vivem apenas para jogar o jogo. Em outras palavras, a gente tem alguns cantores que dizem que nós devemos viver de um jeito deixando a vida nos levar. Então, tudo isso está caracterizado pelo objetivo de viver a vida. No entanto, algumas pessoas que vivem dessa forma, cada uma delas tem um interesse com isso. E eu acrescentaria, se fosse possível, dizendo que algumas pessoas vivem só pela fé. E é exatamente essa ideia de Judas quando ele trata com essa carta. Todas as pessoas têm objetivos. Todas. Todas elas, mesmo que elas não reconheçam. E todas elas vivem suas vidas a partir da influência do objetivo que ela tem. E meu propósito essa noite é que você possa entender qual é o objetivo do povo de Deus aqui na Terra. Então, brevemente aqui, eu vou fazer a explicação do contexto da carta para aqueles que não têm acompanhado a cartinha como um todo, embora verso a verso você pode ir no blog da igreja ou no YouTube, vai ter desde o comecinho as explicações dos textos bíblicos, mas eu vou dar uma passada geral para você entender o que estava acontecendo quando Judas escreveu essa carta, para que quando nós cheguemos aqui no verso 20 e 21, você possa compreender melhor o que Judas tinha intenção. Então, a carta de Judas, ela foi escrita
por Judas, como o nome diz, não Iscariotes, né? Não se preocupem, mas ela foi escrita muito provavelmente como uma carta de ensaio. O que era uma carta de ensaio? Uma carta de ensaio era uma carta que tinha a intenção de levar a autoridade a algum lugar. Então, naquele tempo, muitas vezes, os apóstolos ou os mestres ou os pastores não poderiam estar em todos os lugares. E assim, eles mandavam as cartas, e as cartas tinham peso de autoridade como se eles estivessem em pessoa lá. Vocês vão notar que Paulo faz muito isso, o próprio apóstolo Pedro. Então, era muito comum que as cartas substituíssem a presença do autor. Assim também era feito com reis. Levavam uma carta com o selo real e chegavam lá, olha aqui, ó, essa carta foi o rei que mandou, então vamos abrir e temos que obedecê-la. E Judas escreve sobre a importância dos crentes batalharem pela fé. E essa batalha da fé, ela inclui a lembrança do que nós somos salvos. Ela inclui a certeza do que nós devemos combater. Porque se você não souber o que é falso e o que é certo, você não sabe o que combater, não é verdade? E é o que acontecia e acontece até hoje, embora a carta tenha sido escrita há muito tempo atrás, né? Ainda é tão presente para os nossos dias, que muitas pessoas entram de maneira dissimulada na igreja, dizendo coisas que parecem agradáveis aos ouvidos, mas que na verdade são apenas ensinos de pessoas que querem destruir a congregação. Então, brevemente, no verso 1 ao verso 3, ele faz a apresentação dele. Ele vai dizer que ele é Judas, que ele é irmão de Tiago, que ele é servo de Jesus, e ele vai continuar dizendo qual é o motivo, no verso 3, que ele escreve a carta. Então ele diz que ele estava lá preparado para escrever a respeito da salvação comum. Talvez aqui ele estivesse falando a respeito da salvação pelo seguinte: naquela época era muito comum as pessoas acharem que precisavam fazer muitas coisas para serem salvos. Isso é o que a gente chama de legalismo. Então talvez fosse alguma coisa nesse sentido que Judas ia escrever. Mas aí ele diz, no verso 3, que ele se sentiu obrigado a mudar de direção. Ele diz, olha, eu estava escrevendo a respeito da nossa salvação, talvez para falar como era bom ser salvo, ou alguma coisa desse sentido, e ele diz, eu preciso mudar. Porque agora eu fiquei sabendo, chegou aos meus ouvidos, que tem um monte de lobo misturado na igreja, fingindo que são ovelhas, mas na verdade vocês, crentes, devem saber batalhar pela fé. E aí dos versos 5 até o 16, ele vai literalmente descer a lenha. Judas não tem preocupação de falar, olha, não fale mal desse pessoal porque não é politicamente correto. Não fale mal porque o que importa é o amor. Não, Judas literalmente ele diz o que deve ser dito. Assim como um pastor deve apacentar as ovelhas, ele deve ter um cajado para tirar os lobos de perto também. Então ele não apenas dá alimento, mas ele afasta os lobos. E aí ele continua dizendo, e ele vai falando dos versos 5 ao 16, ele trata sobre vários assuntos. Ele vai tratar sobre o castigo de Deus, ele vai tratar aqui de que eles são insubordinados, no verso 8, que eles não aceitam autoridade. Ele vai dizer que eles têm, nos versos 9 ao 10, ele vai dizer que eles têm falsos mestres. Ele vai continuar dizendo no verso 11 que eles são igual Caim. Eles vai dizer que são igual Abel e que eles são igual Corá, ou seja, professores. Como eu falei antes, eu não vou conseguir explicar tudo novamente por causa do nosso tempo, mas você pode voltar atrás, tem gravado isso, para que você entenda quem foram, o que era que Judas queria dizer a respeito disso. Mas o fato aqui é que ele não está dizendo nada agradável, tá? Você tem a certeza que Judas está simplesmente dizendo o que os crentes deveriam cuidar. Que eles deveriam sim cuidar para aqueles que chegam com palavras doces, que não lhe dão dura, que não dizem nada do que você não quer ouvir. Não vá atrás desses, que esses não são pastores. Eles são lobos querendo devorar vocês. E aí ele continua dizendo nos versos 12 e 13, usando exemplos da natureza, exemplos de nuvens sem água. Ele vai dizer coisas que eram muito utilizadas naquela época. Você imagina um agricultor esperando uma chuva, e aí ele olha a nuvem, precisando da chuva para a agricultura, para a parte da plantação dele sobreviver, e não vem água. Então ele diz, esses pastores são desse jeito. Eles prometem salvação, eles prometem conforto, mas no fim não vem nada.
E aí ele continua dizendo, nos versos que seguem, no 13 e no 14, que existe um aviso final. O juízo vai acontecer. Depois, nos versos do 17 ao 19, que foi o que a gente tratou na última vez que a gente esteve expondo o texto, que ele diz uma diferença brusca entre os falsos mestres, os falsos crentes, aqueles que até às vezes simpatizam com a causa, e dos crentes verdadeiros. Ele vai dizer que não adianta apenas ser religioso. E agora nós vamos propriamente entrar no texto dos versos 20 e 21, que ele lembra duas vezes, e é isso que é interessante. Até aqui, até o comecinho do verso 17, Judas está apenas expondo os falsos. Ele está mostrando aquilo que eles devem observar. Observem que eles não são ovelhas, são lobos misturados. E a partir do 17 é como se ele voltasse a carta agora para a igreja. E aí ele fala: vós, amados, sejam diferentes. Vós, amados, são de Deus. E no verso 20, ele fala exatamente a mesma expressão. Vós, porém, o porém para dizer assim, ao contrário daquilo. Ele vai dizer: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E ele continua. Eu poderia dizer que aqui temos o coração da carta propriamente dito. Agora a carta vai realmente ser falada para quem ela foi direcionada. Ele se volta para a igreja para dizer exatamente tudo aquilo que a igreja deveria continuar fazendo. Ele já denunciou os falsos mestres por doutrinas libertinas. Ou doutrinas, se você não tem familiaridade com essa palavra, pelos ensinos libertinos. E nós vamos caminhar um pouquinho depois, conforme nós expomos o texto, a entender o que eram essas doutrinas libertinas. Mas agora Judas, ele exorta, a ideia que ele chama, como se você estivesse numa reunião e ele falasse assim: pessoal, nosso time não é esse, nós somos diferentes, nós fazemos diferentes. E ele disse ali, no verso 17, para lembrar do quê? Das palavras proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Então ele diz assim: nós andamos segundo aquilo que nós aprendemos, que foram as palavras proferidas pelos apóstolos. Em outras palavras, perseverem na fé que vocês já foram ensinados, na fé que não tem diferença mais. Ah, mas agora eles trazem uma nova fé, não é mais só por Cristo. Judas diz: não, é apenas uma fé, ela foi entregue uma vez por todas e não existe outra. Então, eles deveriam, o objetivo do crente, o objetivo do cristão, ele vai dizer agora, ele diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como a gente faz, muitas vezes, com uma interpretação de um texto. As pessoas acham que a Bíblia, por ser um livro que a gente chama de Palavra de Deus, ela pode ser lida com o coração. Você pega, abre o texto e o que falar o seu coração, você diz que é. Não, ela tem critérios para ser interpretada. E dentro desses dois versos que nós vamos ler, existe aí uma coisa chamada imperativo, que é uma ordem. A ordem está no verso 21, que vai dizer assim: guardai-vos no amor de Deus. Esse é o imperativo, essa é a ordem. O objetivo do cristão é guardar-se no amor de Deus. Essa é a ordem. Esse é o centro desses dois versículos. E agora ele vai colocar, junto com essa ordem, guardai-vos no amor de Deus, 3 gerúndios. Poxa vida, vim na pregação, mas é aula de português? Mas é importante que você saiba isso, porque assim você vai interpretar a Bíblia de maneira certa. Então, a ideia do gerúndio, vou tentar dar uma resumida, ela tem uma ideia de expressar uma ação contínua. Então, estudando, amando, comendo, isso são gerúndios. Então ele diz o seguinte: o mandamento, o objetivo do cristão é guardar-se no amor de Deus. De que forma nós fazemos isso? Ele nos diz: em primeiro lugar, edificando-se na fé santíssima. Em segundo lugar, orando no Espírito Santo. E em terceiro lugar, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o objetivo do cristão
esse é meu propósito, que vocês entendam. Lembram do começo? Aquela canção, ela diz que alguns vivem pela fama, alguns vivem pelo poder. Nós devemos viver por guardar-se no amor de Deus. E por guardar-se no amor de Deus, nós temos 3 passos que a gente pode fazer para isso acontecer. Em primeiro lugar, edificando-se uns aos outros na santíssima fé. Em segundo lugar, orando no Santo Espírito, no Espírito Santo. E em terceiro lugar, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos a exortação de Judas para os leitores específicos, que a gente chama dos destinatários da carta. E a carta agora ela vai para o finalzinho, mais umas 2, talvez 3 pregações nós vamos terminar ela. E essa carta agora, ela vai tratar a respeito os libertinos, aqueles que tratam a graça de Deus de qualquer forma, é assim, vocês devem fazer diferente. E ele vai dizer que, volta uma paginazinha só no verso 4 para você entender, ó. Eles dizem o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aí aqui está o contraste. O que ele está contrastando com os verdadeiros crentes? Ele diz assim: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então agora ele está fazendo justamente uma contraposição de postura. Eles vivem dessa forma, vocês devem viver dessa outra. E então ele vai começar incentivando eles a guardarem-se no amor de Deus. Antes de nós falarmos dos 3 pontos, talvez seja importante você entender o que é o amor de Deus. E neste texto, o amor de Deus, ele se refere ao amor de Deus por nós. E nas palavras de João, esse amor do apóstolo João, esse amor se manifestou em Deus ter enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 de João 4,9. Então, guardar-se nesse amor nada mais é do que se conservar, se manter, perseverar e permanecer firme no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é a plena revelação do amor de Deus. Vou explicar melhor. Existem diversas manifestações do amor de Deus. A chuva que cai sobre crentes e descrentes é uma manifestação do amor de Deus sobre o mundo, mesmo contra aqueles que não o amam. Os talentos que Deus concede a pessoas, você vê pessoas desempenhando papéis na nossa sociedade, ótimos músicos, pessoas que praticam esportes de maneira muito bonita de se ver e que não amam a Deus. Essa é uma demonstração do amor de Deus. Isso nós chamamos de graça comum. Deus derrama desse favor até sobre incrédulos. Mas existe uma que está na mensagem do Evangelho, que é a revelação plena do amor de Deus. O que eu quero dizer com revelação plena? Eu quero dizer que ali você entende o que é o amor de Deus, certo? Então, o Evangelho, se você nunca escutou o que é a mensagem do Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia de salvação. Do quê? Bom, a Bíblia, ela narra desde Gênesis que a humanidade caiu num erro chamado queda, de desobedecer a Deus. E esse episódio que Gênesis narra é um episódio histórico, aconteceu no tempo, não é conto de fadas, não é história da Disney, é realmente real, aconteceu. E a Bíblia diz que então, por causa disso que aconteceu, entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado no mundo, um Deus que é santo, justo, ele precisa punir o pecado. Porque se ele fosse um Deus apenas amoroso e não punisse o pecado, ele não seria justo. E aí a gente vê que a Bíblia conta em Romanos 3,23 que toda a humanidade, toda, até esses bebezinhos maravilhosos, quer você acredite ou não, diz que todos estão perdidos. Estão mortos em seus delitos e pecados. Isso é o que a Bíblia diz. E aí a ideia é que todos estão condenados. Talvez seja duro de você pensar como pode todos estarem condenados, mas essa é a narrativa bíblica. Essa é a história da queda que a Bíblia conta.
Todavia, Deus, por causa do seu grande amor, envia seu filho, seu único filho, para trocar de lugar com esses condenados. Então, é uma ação em que Deus não vai deixar de ser justo, mas ele precisa punir. Então, de maneira amorosa, Jesus vem à terra e troca de lugar com esses pecadores condenados, e esses pecadores recebem perdão por causa da confiança que eles depositaram naquele que veio. Em outras palavras, Jesus. Então, uma frase bastante coerente de Paul Washer, um pregador, ele diz o seguinte: a maravilha do Evangelho não é que Deus escolheu o amor ao invés da justiça, que é o que a gente muitas vezes pensa. Deus é mais amoroso do que justo. Não. A maravilha do Evangelho, dessa boa notícia, não é que Deus escolheu mais amor do que justiça, mas é que ele permanece justo, enquanto em amor, por causa de Cristo, concede o perdão. Quando você entende uma verdade dessa, faz diferença na sua vida. Então você não apenas passa a ser simpatizante, você entende o que é permanecer no amor de Deus. Então, esses falsos mestres, eles estavam ensinando uma perversão do Evangelho. Eles estavam escutando a mensagem do Evangelho, mas eles estavam dizendo: já que Jesus veio e morreu por nós, vamos continuar vivendo de qualquer forma. É o que nós lemos no verso 4, que eles são libertinos. Então, os cristãos deveriam deixar de lado isso, não se apeguem, não se abracem nesse ensino. E no verso 17 ele diz o que os cristãos deveriam fazer: permanecer no quê? Na palavra proferida pelos apóstolos uma vez por todas. Somente desta forma um crente pode se guardar no amor de Deus. O amor de Deus não estava baseado em fazer todo tipo de imoralidade sexual. Não. Na satisfação dos prazeres carnais. Eu vivo do jeito que eu quiser, porque Deus é amor, então o que importa mesmo. Não. Isso era o que eles estavam ensinando. Era o que eles estavam fazendo. Mas Judas aqui diz que não. Porque o amor de Deus, ele consiste em guardar você dos tropeços, guardar você dos erros que você pode cometer e transformar você cada vez mais para ser parecido com o seu filho. Romanos 8, 29. Então, entre a ideia aqui para vocês entenderem o que é se guardar no amor de Deus, essa relação ela é muito íntima na Bíblia entre guardar a palavra de Deus e se guardar no amor de Deus. Ela é quase que indivisível. Notem que João diz assim, o apóstolo João: aquele que guarda a palavra, ou seja, aquele que conhece a palavra, estuda, guarda, nesse verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. 1 de João 2,5. Ou então ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 de João 5,3. Então, guardar-se no amor de Deus é o objetivo do cristão. Caracterizado pelo quê? Por se manter no caminho, obedecendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós somos salvos pela fé. E essa fé tem por característica a obediência. A fé cristã, quando você é salvo, quando você entendeu aquela verdade que eu falei, a obediência faz parte do mesmo pacote. São dois lados de uma mesma moeda. Quando você crê, você obedece. Você não obedece para ser salvo, mas se você é salvo, a obediência é uma característica que acompanha a fé verdadeira. Então, talvez o que algumas pessoas não entendam, e eles dizem, e provavelmente esses libertinos falavam: o Evangelho nos liberta. Bom, se o Evangelho nos liberta, então nós somos livres para viver do jeito que nós quisermos. Não. A Bíblia ensina que o Evangelho lhe liberta da escravidão do pecado, da condenação do pecado e da condenação da lei. Da lei que aponta para o que você deve fazer e que você não consegue. Mas essa liberdade, ela lhe leva à obediência. Essa liberdade do Evangelho, ela lhe leva à obediência, porque a obediência é uma característica da fé que salva. Então, a fé e a obediência
São dois lados de uma... Qual é mais importante, a fé ou a obediência? A fé, porque é pela fé que você é salvo. Mas a fé que salva, ela tem a obediência grudadinha nela, como o próprio João nos disse. Então, antes de nós prosseguirmos, talvez seja interessante nós pensarmos o seguinte: quando uma pessoa usa a desculpa do Evangelho, não, eu simpatizo com o Evangelho, eu creio e tal, para continuar vivendo do jeito que ela quer, tendo relações com o seu namorado que não é seu marido, ou com a sua namorada que não é sua esposa, continua vendo pornografia, continua mentindo, continua tendo descaso com as coisas de Deus, na verdade você está fazendo como os libertinos, no verso 4. Você diz que conhece a Deus, mas nega por causa da maneira como você vive o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, sim, ele morreu para perdoar os meus pecados, mas também para me dar uma novidade de vida. Você não consegue fazer essa separação na Bíblia. Ambas características fazem parte do guardar-se no amor de Deus. Só que o problema é, um ensino distorcido leva a coisas que a gente vai acabar fazendo distorcidas. Então, se eu entendo que o Evangelho me salva e eu não preciso viver de maneira nenhuma santa, eu sou salvo mesmo, logo você vai viver do jeito que você quer. Isso é o problema de pessoas que acham que doutrina, estudo, não é importante. Já cansei de ver na minha caminhada cristã pessoas dizendo assim, mas a letra mata, na ideia de que não dá para estudar. O que importa é que a gente seja espiritual. Queridos, se você não conhecer o que está escrito, você não vai saber o que lhe liberta de fato. Então, todo ensino equivocado leva à prática equivocada. Se você é um corredor e acha que não precisa treinar, e você bota na sua cabeça, olha, eu não preciso treinar para correr. Aí chega no dia que você vai ter que fazer a maratona, você não vai chegar na metade. Isso é uma questão lógica. Se a gente de fato diz que está amando a Cristo, amando a Deus, então guardar-se no amor de Deus, nós poderíamos dizer o seguinte: guardar-se no amor de Deus é se manter firme no ensinamento bíblico. É manter a ideia do que a Bíblia nos ensina por todo o tempo da nossa jornada. Então, o objetivo do cristão é manter-se ou guardar-se, a ideia de permanecer no amor de Deus. E nós vemos aqui o texto nos diz 3 formas em que nós nos guardamos no amor de Deus. Em primeiro lugar, no verso 20, ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, qual é essa fé? Talvez seja a pergunta que você se faça. Que fé é essa? O verso 3 vai nos dizer, volta um pouquinho. Verso 3 diz o seguinte, o finalzinho do verso 3, ele diz, vamos ler ele inteiro. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me sentia obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé. Uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé salvadora, aqui quando a gente fala em fé, nesse texto, são as verdades contidas na Bíblia que lhe levam à fé verdadeira. Então, em outras palavras, são o conjunto de verdades recebidas nos quais nós devemos crer para a nossa salvação. Então, vamos lá. Nós estamos na quarta-feira, aqui nas doutrinas básicas, estudando Cristologia, que é a doutrina sobre Cristo. Existem verdades sobre Cristo que ou vão lhe levar à salvação, ou mentiras que vão lhe levar à perdição eterna. Você não tem como crer no que a Bíblia diz e no que as pessoas dizem, se não for o que a Bíblia diz. Então a ideia é a seguinte, por exemplo, existem algumas coisas que são inegociáveis. A Bíblia diz que Jesus é um Deus homem. Se você acha que Jesus não é Deus, você está perdido. Essa é a fé que foi entregue de uma vez por todas. Se você, por exemplo, acha que Jesus não morreu no lugar de pessoas para trocar de lugar com pecadores,
você não conhece a fé que foi entregue de uma vez por todas. Então, quais são as verdades entre elas que foram entregues de uma vez por todas? Jesus é Filho de Deus, Ele é o Deus homem, Ele é impecável, Ele morreu no lugar do homem, a fim de que pelo seu sacrifício Ele recebesse o perdão dos pecados. Ele quem? O homem. Efésios capítulo 1, verso 7. Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e hoje Ele está vivo, sustentando o universo, Colossenses 1,17, e que um dia Ele voltará, Atos 1,11, e vai julgar vivos e mortos, 2 de Timóteo 4,1. Essas são algumas das verdades que foram entregues uma vez por todas. Não existe nada novo. Mas eu tenho o meu pastor lá da minha igreja que ele traz revelação nova todo dia. Não caia nessa, não existe. Judas está dizendo aqui que ela foi entregue uma vez por todas. Não existe novas revelações. Mas eu tenho lá na minha igreja, o pessoal tem sonhos, e nos sonhos ele dá direção. A Bíblia é a direção. Os sonhos não lhe levam a lugar nenhum. Não é assim mais que Deus se revela. Não existe diferença na fé de 2000 anos atrás, no conjunto de verdades, e na fé hoje de 2018. Vocês estão entendendo? Qual o problema? As pessoas acham que por ser antigo, ela precisa sofrer alguns ajustes, porque a gente está ficando mais moderno, mais inteligente. A fé é a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a ideia aqui que ele fala, que nós devemos edificar-nos na santíssima fé. Qual a ideia da santíssima fé? É, logicamente, uma oposição à fé dos libertinos, que não tem nada de santo. É lógico que talvez o conceito da palavra santo, que você tenha trazido até hoje na sua vida, é a ideia de uma coisa que, nossa, ele é perfeito. Não. A ideia de santo, santíssima fé, é uma fé separada para Deus. É algo que foi separado para Deus e você vive para Ele. Mas isso não quer dizer que se você, por exemplo, eu chegar aqui e cumprimentar os santos do Senhor, alguns de repente iam se torcer na cadeira e dizer, nossa, mas não somos santos. A Bíblia diz que todo crente é um santo. Não no sentido católico, romano, do termo de perfeito. No sentido bíblico de que é uma pessoa separada para Deus. Então, quando ele diz a santíssima fé, ele está dizendo em oposição com os libertinos. Por quê? Porque eles eram impuros. Eles usavam da sexualidade fora do casamento. Eles usavam da sexualidade e ainda colocavam lá, dizendo assim, não, mas nós somos livres em Cristo. Não, Judas está dizendo não tem nada a ver, eles não entenderam. Esse pessoal está confundindo tudo. E mais do que confundir, eles estão confundindo vocês. Lembre-se que a fé foi entregue uma vez por todas. E essa fé é uma fé santíssima. E aí ele diz que o crente, ele deve edificar-se, crescer na fé. E a Bíblia, pessoal, é interessante que ela várias vezes ela explica a questão de crescimento da fé, a edificação da fé. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e depois na carta aos Efésios, capítulo 2, 20, ele usa a ilustração de um prédio. E ele diz que a fé é a seguinte, é uma vez por todas. Como que ele diz isso? Aí ele vai dizer, olha, um prédio ele tem apenas uma base, um fundamento. Depois dessa base, desse fundamento, e nesse fundamento, Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra angular? Era a pedra principal de sustentação. Sem a pedra angular, o prédio não subia. Depois disso, o fundamento é um só. Ele está alicerçado, ele está lançado. O resto que vai ser construído em cima é apenas a construção do prédio. A base está feita, então não existe outra base. O fundamento está lançado, é a fé na doutrina, no ensino dos apóstolos, tendo quem? Jesus como a pedra principal. Então a fé é nada mais, nada menos que você entender a mensagem do Evangelho, de que a humanidade está condenada, perdida, porque ela negou o seu Criador, ela nega o seu Criador. E embora ela faça coisas maravilhosas, como construir um celular que você se comunica do outro lado do planeta, ou internet, ele continua em rebeldia contra o seu Criador. E isso não vai ficar assim. Porque se Deus deixasse assim, ele seria um Deus injusto.
Não é porque você está numa boa que isso é justiça. Mas Deus, além de justo, é amoroso. E Ele providenciou um meio, mandando o Filho dele trocar de lugar com você, para que se você crê em Jesus, e o crer aqui é uma fé que abraça a confiança e a obediência. Você crê, você deposita a sua confiança em Jesus, e essa confiança lhe leva a obedecer. Então, se isso acontece, esse é o fundamento. Esse é o edifício que precisa ser construído. A igreja, ela precisa construir sobre esse fundamento. Então, Judas agora, ele diz que os crentes devem edificar uns aos outros, no sentido de que, primeiramente, eles devem conhecer o que eles vão edificar, certo? Então, não adianta você ser sincero pra caramba, ser super amigo, amoroso, e você ensinar um monte de mentira que não está na Bíblia. Por mais que você seja muito amoroso. Isso é o que um pregador mais antigo, Martin Lloyd Jones, diz que é sincero, mas errado. Seria a mesma coisa que você tratar câncer com aspirina. Ah, não, mas olha, toma isso aqui que vai dar certo. Não, você precisa saber o que de fato é a causa do problema. Então, Judas diz que eles devem conhecer, crer de coração no fundamento que foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Então, o primeiro passo aqui para essa edificação é a certeza do fundamento. Para você construir um prédio, e você quer construir um prédio de 10 andares, se você não colocar um fundamento, uma estrutura que aguente os 10 andares, esse prédio vai cair. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o fundamento da fé. E depois disso, talvez algumas reflexões que nós não fazemos para nós. Por exemplo, quais são edificações que o corpo de Cristo, a igreja, precisa? Ser corrigido pelos pecados. Quando você está errado. Só coisa boa, né? Todo mundo ama ser corrigido. Você abandonar os seus pecados de estimação, aqueles que só você e Deus sabe, aqueles que você fecha a porta do quarto e ali você se esbalda. Coisa que na maioria das vezes você sabe que são erradas, mas você gosta demais delas. Você não quer abandoná-las. Qual outra forma? Estudar a Bíblia, se aplicar na Bíblia. Por exemplo, a igreja, ela tenta promover todos os meios que você possa ser edificado no conhecimento. A pregação do culto, aqui o nosso encontro, é um deles. As quartas-feiras, onde você tem um ensino mais fundamental no sentido de que é mais básico, também. Você ler bons livros que tratem sobre assuntos diversos, como, por exemplo, pecado, começando pelo pecado, ou depois você começar a estudar sobre a doutrina de Cristo, quem é Cristo de verdade? Qual é o Cristo que eu devo acreditar? É um guru? É um mestre? Ou é o Deus encarnado? Ou então, você procurar cada vez se relacionar mais com pessoas que compartilham da mesma fé e que na maioria das vezes sejam mais maduros para lhe influenciar. Então, o objetivo do cristão é guardar-se no amor de Deus. Em primeiro lugar, edificando-se na verdadeira fé. Em segundo lugar, se guardar no amor de Deus, ele vai dizer, logo em seguida, na parte B do verso 20, orando no Espírito Santo. Então, lembrem-se que aqui Judas está fazendo sempre um contraste. Ao contrário daqueles falsos mestres que não têm Espírito Santo de Deus habitando neles, que viviam na impureza sexual, verso 19, os crentes deveriam orar de uma maneira como se tivesse uma nova habitação. Em outras palavras, se você é crente, a Bíblia diz que no momento que você crê na verdade do Evangelho, quando você de fato creu, o Espírito Santo habita em você e ele faz uma marca de que é meu. É o selo que a Bíblia fala. Então, os crentes, eles deveriam orar dessa forma. Então, essa palavra orar aqui utilizada, ela é sempre usada em relação a Deus, a oração feita a Deus. Então, orar no Espírito aponta para a maneira como a oração deve ser feita, certo? Ou seja, debaixo da ação do Espírito Santo, em contraste com as orações que vinham apenas de desejos carnais. Ah, eu quero isso, então eu vou orar dessa forma.
Então, é a ideia de orar de acordo com o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pela sua ajuda e com a sua orientação. Eu vou transformar mais fácil aqui se você ainda não entendeu. Orar no Espírito Santo é a ideia de orar sob sua orientação e influência, de acordo com a regra da sua palavra. Então, de maneira constante e perseverante. Muitas pessoas acham que a ideia de orar no Espírito Santo é algo que vem do nada. Você, nossa, está cheio, então você fala outras palavras, você começa a ter uns idiomas esquisitos, então você está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você quer ser cheio do Espírito Santo, seja cheio da palavra de Deus. O Espírito Santo não opera longe da sua palavra, pois foi ele que escreveu. Então, a ideia é, você quer orar no Espírito Santo, ore de acordo com a influência, orientação e direção da palavra de Deus. Então, essa oração no Espírito Santo é uma oração de um coração que foi habitado, que é iluminado e que é cheio do Espírito Santo de Deus. E isso só acontece com a Bíblia. Não existe uma maneira da pessoa dizer que é cheia do Espírito e ser vazia da sua palavra. Embora isso seja chocante no meio evangélico, onde as pessoas gostam muitas vezes de ter um jargão evangélico, né, de falar palavras diferentes. Não. Sem a Bíblia, o Espírito Santo não vai habitar em você. Então, esse chamado a orar no Espírito Santo não é um chamado a você orar sem entendimento. Esquece o que você está falando e deixe que o Espírito ore por você. Está longe disso, embora seja bem comum nos nossos dias. Como uma espécie de transe, né? As pessoas entram em transe. E aí não é mais ela, é o Espírito Santo de Deus. E pode parecer até espiritual, mas não é o ensino do que a Bíblia diz sobre isso. Então, é um simples chamado. Poderia dizer isso, Judas está dizendo assim, olha, vocês continuem orando de acordo com o que a palavra ensina, de acordo com o que vocês aprenderam dos apóstolos, continuem crescendo no ensinamento bíblico e assim vocês vão orar no poder do Espírito. Então, como alguém que ora em nome de Jesus. Então, a ideia de orar em nome de Jesus não está relacionada com uma palavra do abracadabra. As pessoas acham que tudo que elas falam, chega no final, fala o nome de Jesus, pronto. Está feita a magia. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você ora em nome de Jesus, você está orando como um representante de Jesus. Como se você fosse até um tribunal e dissesse assim, olha, eu estou aqui em nome de Jesus. Mas as petições do que eu estou fazendo, Jesus me disse. Ele me falou. Por isso que eu oro em nome dele. Então, em contraste com as orações vazias, que só pensam nos desejos próprios, a oração do crente deve buscar conhecer mais de Deus, da sua palavra. O crente, ele pode ter a certeza de que Deus lhe escuta, porque ele sabe que ele tem um sumo sacerdote, ou seja, um representante junto ao trono de Deus, que escuta e intercede junto ao Pai, segundo Hebreus 8 nos conta. Então você pensa, o crente verdadeiro, aquele que a verdade do Evangelho impactou sua vida, ele pode confiar que Deus escuta ele, porque Jesus representa ele. É diferente de uma oração vazia, que só pensa em si próprio. Então, o ponto aqui, talvez, seja que nós deveríamos ser mais constantes em nossas orações. Se de fato nós cremos nessa verdade, a oração é uma forma em que nós podemos expressar isso. Então, nós poderíamos afirmar sem sombra de dúvida, com base nas Escrituras, Romanos 12:2, Atos 2:42, Colossenses 4:2, que a vida cristã normal é uma vida com muita oração. Essa é a vida cristã normal. Então, não apenas, embora isso faça parte, antes dos alimentos, né? O cristão ele tem esse costume, e isso é importante que tenha, mas não só nesses momentos. E será que nós somos, de fato, perseverantes em oração? E mais, na oração certa, naquela que é a oração pelo Espírito Santo de Deus? Porque muitas vezes a gente não sabe como orar, e isso não é problema.
Deus não está preocupado, segundo o que a Bíblia diz em Romanos, que você tenha que saiba todos os versículos de cor, mas você precisa saber as verdades fundamentais. Porque senão, como o Tiago fala na sua carta, você pede e não recebe, porque você pede para gastar nos seus próprios prazeres. Então, o objetivo do cristão é guardar-se no amor de Deus, edificando-se na verdade. Segundo lugar, orando no Espírito. E em terceiro lugar, nos diz o verso 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas diz que os crentes deveriam viver suas vidas esperando que Jesus, por sua misericórdia, lhes desse a vida eterna. Então, é interessante aqui o uso das palavras, quando você estuda um pouco do texto original em relação ao português, porque às vezes o português não dá todo o contexto do texto, do que a palavra quer dizer. A ideia de esperar aqui, ela não é uma espera que talvez aconteça ou talvez não aconteça. Ela inclui a ideia de uma expectativa positiva. É a certeza daquilo que é esperado e vai chegar. É como, por exemplo, você planejou umas férias e vai viajar. Você foi mordido pelo mosquito da viagem que nem eu. Então daí você quer viajar e você espera aquele momento. Você sabe que ele vai chegar. Você planejou e aí você espera sabendo que é verdadeiro. Agora, a diferença disso, você espera que vai chegar, é que você não tem como saber se isso vai acontecer ou não. Porque nesse tempo que você planejou essa viagem de férias, você pode morrer. Simplesmente a empresa que você comprou as passagens pode fechar. Agora, quando Judas fala aqui, é uma certeza com esse sentido que eu expliquei, mas com garantias de quem tem poder para fazer. Então você pode confiar que Jesus de fato vai voltar, porque a sua ressurreição prova isso, e você pode esperar isso de uma maneira, como nós cantamos, alegre, ansioso. Ansioso no sentido de falar, vem Jesus, vem logo. Paulo dizia isso também quando ele diz assim, agora a coroa da justiça já está guardada. Ele não estava morto ainda, mas ele estava dizendo assim, eu sei que eu já tenho a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele diz, e não só para mim, mas para todos que também amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Então, essa ideia de que você espera algo que você ama, é uma espera que a gente aguarda com um certo desejo de que aconteça logo, né? Só que, infelizmente, talvez a gente, por ter tanto entretenimento, talvez a gente tenha pouco pensamento sobre aquele dia, sobre a eternidade. E essa é uma tarefa nossa, individual. Embora a igreja lhe dê alimento para isso, se você não chegar em casa e continuar se alimentando, outras expectativas ou esperanças vão ocupar o lugar. Então, esperar que Jesus volte vai ser uma esperança que vai lhe tirar desse mundo de pecado. Mas é bom porque eu consigo ter muitos benefícios com os meus amigos. Os puritanos, que eram algumas gerações depois dos primeiros reformadores, eles viviam a vida com o seguinte lema: nós precisamos, não é viver uma boa vida, é morrer uma boa morte. O que eles queriam dizer com isso? Eles diziam, a gente vive, e não é que você despreza a vida, não, mas você vive com os olhos no que realmente importa. E a partir desses olhos no que realmente importa, o seu objetivo de se manter no amor a Deus vai trazer consequências. Se o seu objetivo é se manter no amor a Deus, você vai constantemente se edificar, você vai constantemente orar e você vai aguardar com muito desejo a vinda de Cristo. E é interessante que, se a gente fizer essa comparação, talvez um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que diz sobre a ideia de Deus ter poder para manter você firme até o final, está em Romanos 8,38, que diz que nada pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nada vai lhe afastar.
E o que espera aqui, que ele diz, é a vida eterna, o final do verso 21. E a vida eterna, não pense nela apenas numa vida sem fim, embora isso seja real, mas é a verdade que traz essa preciosa verdade, é a ideia por trás que traz essa verdade, que é, você vai ter uma vida completa com Deus. Hoje, você não tem uma vida completa com Deus. Embora você já experimente disso, como a gente tem aprendido em Mateus, que o pastor Fernando tem expressado, os moradores do reino, eles já fazem parte do reino agora, mas eles não conseguem desfrutar do reino em toda a plenitude, porque o reino já começou, mas ele vai vir na sua plenitude quando Jesus voltar. E aí você vai poder participar desse reino sem restrições. Então, a ideia não é apenas, eu vou viver para sempre, mas eu vou poder viver para sempre com o Pai, com o Filho. João 17, de 1 a 3. E é chamado de vida eterna porque é um relacionamento seu com Deus que vai durar para sempre. E é de qualidade diferente dos relacionamentos humanos. Por quê? Porque Ele é seu Criador. Embora você tenha muitos amigos e deva ter, não é a mesma coisa, porque eles nunca foram seus criadores. E a vida de Cristo é uma era, essa vida eterna é uma era que está por vir. Nós vivemos num período de tempo agora que a Bíblia chama de últimos dias. E esses últimos dias eles vão terminar quando Jesus voltar. Embora hoje nós já experimentamos desses últimos dias sendo filhos de Deus, note que ser filho de Deus só acontece no momento em que a mensagem do Evangelho alcança o seu coração. A Bíblia diz que até então todos são criaturas. E aí, ela foi prometida por Deus só para os seus filhos, a vida eterna, para os seus filhos. Eu fico pensando muitas vezes, e eu me pego pensando nisso, como a gente é distraído do que realmente importa. E como o perigo de nós sermos distraídos é que muitas vezes nós não percebemos. Vocês acham que esses hereges, esses falsos mestres, eles entravam na igreja com uma plaquinha, herege? Não, de maneira nenhuma. O falso ensino, o falso mestre, ele faz o que agrada o coração do homem. E a gente aos poucos vai dando, mas ele está me dizendo uma coisa que é esquisita na Bíblia, mas ele é um cara de um coração tão bom que não tem como ele estar errado. Pessoal, a Bíblia é a nossa regra de fé naquilo que nós devemos crer e de prática naquilo que nós devemos viver. Não é nem um pastor. Então, nosso objetivo de permanecer no amor de Deus, uma notícia triste talvez para você, não livra você de sofrimentos. Não livra. Mas eu sou filho de Deus, eu não vou sofrer. Não, pelo contrário. Jesus mesmo disse que se me perseguiram, eu que sou mestre, é normal que persigam vocês também. João 15. 1 de Pedro 4, ele diz que o cristão deve esperar a perseguição e o sofrimento. Talvez a gente devesse até pensar assim, nossa, mas está tudo muito calmo. Será que eu estou fazendo tudo certo mesmo? Nós devemos esperar a vinda diariamente. Se acordar de manhã, parar antes de arrumar o cabelo, tudo mais, orar a Deus e dizer, será que é hoje? Eu vou viver de um jeito como se fosse hoje. Pensar nesse dia com essa esperança. Tito 2,13. Nossa vida aqui, ela é passageira. Você não tem controle, eu não tenho controle, ninguém tem controle. Mas tem uma pessoa que tem controle do que vai vir depois. Judas diz aqui que é Jesus, mediante a sua misericórdia. A misericórdia é a ideia de que você não tem merecimento nisso. Você confia nele e por isso você passa a fazer parte dessa herança. Então a melhor, talvez, ilustração seria de você sendo um mendigo, cheio de fome, atirado na rua, e uma pessoa vem e lhe oferece alimento. E você pega esse alimento e você não diz para ele, eu merecia esse pãozinho. Não, você diz assim, não tenho nada, mas eu recebo. Eu vou pegar esse pão porque eu preciso. Essa é a ideia de você crer em Cristo. Essa é a ideia.
Você não crê em Cristo porque você vai ficar melhor do que os outros. Você não crê em Cristo para fazer parte da igreja. Você crê em Cristo porque você entendeu a verdade de onde você estava. Essa é a ideia. É somente na misericórdia de Deus que repousa a sua esperança como crente e a minha esperança. A graça e a verdade, a graça, a palavra graça na Bíblia geralmente é um favor imerecido. E a verdade vieram por ele, João 1,17. Que contraste com a doutrina dos heréticos, dos falsos mestres, né? E observe, para nós finalizarmos, essa composição trinitária. O que é uma composição trinitária? Aquilo que fala de trindade, do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Observe o seguinte, olha no verso 20. Vamos pular para o 21 e depois a gente volta. Então, seguindo a ideia do nosso texto. Em primeiro lugar, o crente, ele é guardado no amor de Deus, Deus Pai. Aí depois, ele ora no Espírito Santo, Deus Espírito. E por fim, ele espera a misericórdia de quem? Do Deus Filho. Essa é uma prova de que o Deus da Bíblia é um Deus trino. E o objetivo do cristão é guardar-se nesse amor, edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo e aguardando ansioso a volta de Cristo. Vamos orar, queridos.